Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês na prática como fazer o método lédico. Então, vamos lá, né? Como eu falei no último vídeo sobre devocional, lédico significa ler, escrever, declarar, cantar e orar. E vocês vão ver um pouquinho isso na prática. Se você for fazer lédico, né, como ele tem a parte de escrever, é meio que preciso que você precise de alguma folha, um caderno. Dá pra ser no bloco do celular? Também dá. Você pode fazer, que negócio. Isso não é impedimento, mas o ideal, principalmente por questões de distrações, porque aquele negócio, o celular tá ali, você vai correr o risco de se distrair. É melhor que seja num papel, mas se você não tiver o papel ali na mão, isso é de menos. Vai no bloco de notas mesmo, onde der pra anotar, num post-it, no que for. Mas enfim, vamos lá, né? O primeiro passo do lédico é ler. Hoje eu vou fazer aqui com vocês sobre o Salmo 63, o versículo 2 e o versículo 3 também. Vamos lá, né? Eu acho legal também, tem uma ideia, que é ter um papelzinho separado para você anotar as distrações que vierem naquele momento, que vier na sua cabeça e tal, para você não correr o risco de distrair, anotou e já passa para próxima, entendeu? Eu vou anotar aqui, ó, verso 2, mas ainda não vou anotar, né, porque eu vou fazer aqui certinho com vocês. Vamos à prática, né? Eu vou fazer aqui, né, do Salmo 63, versículo 2 e 3. Deixa eu anotar aqui. E eu vou ler, você não precisa ler em voz alta, mas como eu tô fazendo aqui com vocês, eu vou ler pra vocês também saberem, né? Assim como quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Essa primeira leitura ainda é meio simples, porque agora, sobre escrever, eu gosto de escrever sempre o versículo e o que eu vou falar, e o que eu vou escrever sobre ele também, né? Eu terminei de escrever aqui, ó, versículo 2 e 3. Agora, tem algumas perguntas que podem ajudar a gente nessa hora de o que escrever, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe o que escrever, assim, de um início e tal, e que pode te ajudar. Ó, o que isso revela sobre o caráter de Deus? Em passagens, principalmente quando falam sobre, tipo, a grandeza de Deus, sobre o que isso revela sobre o caráter de Deus? Como Deus se mostra nesse versículo? Como posso aplicar isso na minha vida? E se tem alguma referência cruzada? Porque, por exemplo, em casos com um versículo que eu gosto muito de colocar, que eu já coloquei algumas vezes no recitativo das crianças, é um de Isaías 6, que ele fala sobre Jesus. E tem algumas referências, que né, a profecia ali, né, sobre Jesus. Então tem ali referências cruzadas, tem alguns salmos, vários no caso, né, tem referências cruzadas com outras partes da Bíblia. E nesse momento você pode colocar o que vem na sua cabeça. Por exemplo, se eu li uma passagem que faz referência à saída do povo do Egito, eu anoto. Se tem referência ao nascimento de Jesus, eu anoto, eu coloco tudo que vier relacionado a isso a mim, tudo que eu tiver entendido sobre o texto. Essa parte de escrever é a parte onde a gente vai meditar no que a gente leu, a gente vai buscar entender o que a gente leu. Como, por exemplo, assim, aqui, né, agora eu tô fazendo sobre o versículo 2 e 3, mas antes eu fiz sobre o 1, né? E a gente manter também essa sequência, quando, né, dá pra fazer isso, é muito importante pra gente poder conseguir entender o texto como um todo, e não só o versículo isolado. Nesse caso, a gente tá isolando a questão de entender mais profundamente ele. Inclusive, eu indico, antes de você fazer o lédico do versículo por versículo, você lê o texto para você entender um pouco sobre o que está acontecendo ali. Tipo, para não tirar o versículo de contexto, entende? Você lê o texto
E depois você vai e faz ali sobre aquele versículo, como se fosse uma leitura mais rápida e depois uma leitura de deixa eu parar, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Entendeu? Dá pra fazer o lédico dessa forma assim também, que dá pra fazer isso, mas dividir o texto em blocos maiores, não só em pequenos versículos, como eu tô fazendo aqui, como dá pra fazer em Salmos, mas em partes maiores, que precisam de maiores pedaços, digamos assim, para poder entender o texto como um todo. E você vai destrinchando o texto. Dá pra você pegar, sentar um dia e fazer isso sobre uma parte, sobre, tipo, sei lá, 5 versículos, 10 versículos como um todo, mas não necessariamente você precisa fazer sobre isso, até porque, como é algo que é para ser mais específico, mais voltado para aquilo, vai demandar mais tempo. Então é algo que tem que ser feito ali com calma, não é para ser feito numa correria, tipo assim, na correria, se você quiser fazer tudo isso, entende? Então por isso fazer essas pequenas partes. Ou dá pra dividir em momentos do dia, por exemplo, se você quiser fazer de manhã sobre um versículo, aí de noite sobre outro. Ou então, um dia um versículo, outro dia outro versículo. Você decide como vai ficar melhor pra você. E agora, né, eu vou fazer aqui minha parte de escrever. Anteriormente, eu vou falar um pouquinho pra vocês, né, porque eu acho muito importante, nesse primeiro, a gente pensar um pouco antes de escrever, digamos assim, ou então tem gente que já escreve pensando, já pensa e vai escrevendo de vez. Mas como eu tô num vídeo, né, o versículo anterior, ele falava sobre a sede que a alma tinha, né, e aqui que ele quer ver ele no santuário, né, contemplar a força e a glória. E aqui ele diz o porquê. A gente vai lendo e a gente vai entendendo mais no anterior também, né? Por que que ele quer ver a força, quer ver a glória? Ele mesmo diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. E os lábios dele te louvam. E os meus lábios te louvam. E, gente, de fato, não tem coisa melhor do que a graça de Deus. Ela é a verdadeira vida. É por ela, pela graça de Jesus, que nós somos salvos. Que foi pelo sacrifício de Jesus que o véu se rompeu, que nós temos hoje, Senhor, o livre acesso ao Pai, que nós temos hoje Jesus como mediador, e a gente não precisa ir no templo fazer um sacrifício, a gente não precisa ir no templo para fazer as nossas petições. A gente faz ela, a gente pode fazer ela todo e qualquer momento. A gente está andando na rua, a gente pode orar a Deus, a gente pode falar com o Pai. E de que adiantaria viver uma vida sem isso? Enfim, vou anotar aqui. E se você estiver fazendo aí junto comigo, caso você queira, pode fazer aí também, né? Agora uma coisa que vem na minha mente, que não é exatamente talvez uma referência cruzada, mas é algo que esse versículo me remete, que é aquele outro versículo de Salmos, que fala que é melhor viver um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outra parte. E, gente, de fato, de nada adiantaria uma vida sem Cristo, viver morto no pecado, quando a gente pode ter a vida com o Criador. E futuramente a vida na glória com Ele. Vou ler um pouquinho para vocês sobre um pouquinho que eu escrevi. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Não há nada neste mundo que possa valer mais a pena do que o Senhor. Devemos louvá-lo, glorificá-lo, buscar conhecê-lo,
pois ainda que tudo à nossa volta esteja desmoronando, Ele sempre estará conosco. Espero que você sempre se lembre que ainda que venham as dificuldades, venham o caos da vida, venham os problemas, venham as provas, venham as dores, as tribulações, a gente tem um Deus, a gente tem um Deus que é Pai, a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente tem um Deus que deu seu único filho no madeiro de cruz para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos erros. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, nós não somos perfeitos, mas nós temos aquele que é perfeito, e é Ele que nos santifica, é Ele que nos aperfeiçoa. E que a gente possa viver cada dia mais buscando a presença dEle, que a gente possa viver cada dia mais buscando conhecer Ele, que a gente não viva um evangelho sendo netos de Deus, onde muitas das vezes a gente vê Deus como Pai dos nossos pais, mas que a gente veja Deus como de fato nosso Pai e a gente tenha um relacionamento de pai e filho com Ele, porque Jesus morreu também por isso. Ele morreu, né, como eu falei antes, o véu se rasgou a partir do sacrifício de Cristo. Nós não temos mais um sacerdote humano para levar as nossas petições para Deus em nosso lugar, para ser o nosso mediador, mas nós temos hoje Cristo como nosso mediador. E agora a gente vai chegar na parte, né, de declarar. Declarar nada mais é do que falar em voz alta esses versículos para a gente guardar dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, isso que a gente leu e a verdade da palavra de Deus. Eu já fiz isso, né, quando eu estava lendo com vocês, mas declarar seria talvez ler mais de uma vez em voz alta para a gente internalizar bem isso. Mais uma vez, se tiver algum barulho externo, eu peço perdão porque tá passando agora carro porque agora tá passando carro de propaganda aí. Mas eu vou declarar aqui com vocês um pouquinho. Assim como quero ver-te no santuário para contemplar a força para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A gente declara para que a gente possa de fato guardar as verdades da palavra de Deus no nosso coração. Não que sem isso a gente não consiga, mas é mais uma forma que ajude a gente a fazer isso. E agora chegou a hora de cantar. Eu não vou cantar aqui com vocês, eu vou deixar aqui uma musiquinha enquanto eu canto, porque cantar é uma coisa muito livre. Você vai cantar em alguma melodia que você sentir no seu coração. Pode ser de uma melodia existente, pode ser de cantar uma música de um salmo que já existe, porque os salmos, inclusive, eles foram feitos para serem cantados. Então cante livremente, cante como você sentir no seu coração. E medite nas palavras de Deus. E agora, chegou na hora da oração. Eu não vou fazer isso também com vocês, porque eu acho que oração muitas das vezes é algo muito pessoal. Mas eu espero que você ore aí, converse com o Senhor sobre o versículo que você for ler, ou que você já tiver lido, que você ore sobre o que você está sentindo no seu coração, que você ponha todos os seus sentimentos diante da presença de Deus. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado um pouquinho mais aí na sua caminhada com Cristo, que possa te ajudar a se aproximar dele a cada dia mais, já que se você estiver aí começando, você não estiver sabendo por onde começar, que esse vídeo possa ter te ajudado. Eu te peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente se você sentir no coração, quiser compartilhar alguma coisa conosco. E que o Senhor te abençoe aí cada dia mais na sua caminhada com Ele. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!